vocês vão ter a honra de conhecer uma professora muito especial que está nos visitando aqui no Brasil, que é a professora Ellen Spielman, uma grande historiadora. Ela faz pesquisa na América Latina, conhece muito sobre a vida da filósofa Hannah Arendt, mas também conhece muito os contextos políticos que nós trabalhamos. O tema dela é muito interessante para vocês, porque hoje nós vamos analisar e falar sobre o Tribunal de Nuremberg, que também é um tema histórico relevante e um tema jurídico muito relevante. Então eu gostaria que vocês recebessem com o máximo carinho a professora Ellen, que é muito fluente no português, não vai fazer a exposição em alemão, enquanto outros vão poder acompanhar muito bem. E eu já passo imediatamente a palavra à minha queridíssima amiga, professora Ellen Spielman. Bom dia, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Primeiro, queria agradecer aos colegas da USP pelo convite à Faculdade de Direito, em particular a minha amiga professora Elsa. E queria agradecer pelas palavras generosas, como também aos outros colegas e estudantes aqui presentes pela atenção e pelo interesse. Por favor, a segunda folha. Começo com algumas observações comparando momentos de julgamentos em Nuremberg com o julgamento de Adolf Eichmann, quase 20 anos depois. A seguir, tratarei dos caminhos da pesquisa dos 20 anos passados, focalizando primeiro o memorial dos julgamentos de Nuremberg, na cidade de Nuremberg, procurando revitalizar o interesse da opinião pública no tribunal. Queria, em seguida, comentar o debate atual a partir dos filmes documentários The Lost Film of Nuremberg e Speer Goes to Hollywood. E, finalmente, recorrerei aos recentes estudos que levantam novas questões sobre as relações entre o tribunal, a historiografia do Holocaust e a política da memória. Em particular, pedirei a atenção para um livro inovador do sociólogo francês Guillaume Morales, intitulado O Momento Nuremberg. Ele se concentra no além de Nuremberg, refletindo sobre a definição do seu legado jurídico-político-cultural e propõe a seguinte questão: o tribunal foi usado ou serviu para o quê, finalmente? O estudo recentra um olhar habitual sobre Nuremberg e renova a compreensão desse evento judicial. Passo à introdução comparando o julgamento em Nuremberg com o julgamento do caso Adolf Eichmann. Ela serve de trampolim para o debate geral sobre Nuremberg e para marcar, desde já, o espaço profissional da encruzilhada de um campo plural de atividades: direito internacional, diplomacia e questão humanitária. Há 78 anos atrás, o
Tribunal Internacional Militar de Nuremberg, formado pelos 4 aliados, começou a julgar 21 líderes nazistas do alto escalão da SS, Schutzstaffel, a organização paramilitar dentro do aparelho do Estado nazista. Entre eles era o nazista Hermann Göring. A jornalista norte-americana Janet Flanner cobriu o julgamento para a revista New York. Ela anotou sobre o primeiro dia do processo. Cito: uma vista, um aspecto surpreendente de humanismo. Exatamente esta foi a intenção do procurador-chefe dos Estados Unidos em Nuremberg. O governo norte-americano escolheu o juiz do Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos, Robert H. Jackson, para essa importante tarefa, para mostrar seu alto nível de civilização e democracia ao mundo. Em vez de expulsão sumária dos líderes nazistas, reivindicação de soviéticos e britânicos, optou-se por um processo internacional e pela criação do Tribunal Militar Internacional. O Estatuto do Tribunal, marcado pela Carta de Londres, produziu um compromisso negociado entre tradições jurídicas anglo-saxãs e continentais. A Carta de Londres do Tribunal Militar Internacional tem uma característica salutar: evitar usar palavras como lei ou código, num esforço para lidar com uma questão delicada, como o julgamento a ser realizado ex post facto. A Carta de Londres definiu as regras dos processos de julgamento e definiu os crimes a serem tratados. Era preciso experimentar e introduzir novas categorias no direito internacional. Era preciso experimentar trata-se das seguintes novas categorias: crimes contra a paz e contra a humanidade, complô criminoso, crime de guerra. Essas novas categorias, então estabelecidas, entraram na história como os princípios de Nuremberg. Jackson queria transmitir a seguinte mensagem: os homens são os responsáveis pela qualidade entre os povos, destacando que a discórdia entre os estados não é causada por uma violência superior, por seres abstratos, figuras jurídicas, mas sim pelos homens. A imagem de Jackson para o tema do processo era grandeza melancólica, em vez de ódio ou revanche. No discurso de abertura ele disse: os crimes que procuramos julgar e punir foram tão sofisticados, maus e de efeitos tão desastrosos que não se deu à civilização humana permissão para ignorá-los. O resumo da correspondente Flanner sobre o processo, que durou 2 anos, vai assim: o importante do processo de Nuremberg é que o processo foi realizado, que ele aconteceu
e que houve julgamento. Isto julgou-se pela primeira vez na história um bando de políticos e militares de alto escalão pelos crimes cometidos. Acontece que o interrogatório com o acusado mais importante, o criminoso nazista e generalíssimo Hermann Göring, terminou em um escândalo para Jackson. Flanner retrata Göring da seguinte forma: cabelo castanho escuro, alto e complexão forte, mímica e gestual firmes, uma aparência impressionante também pela voz, mímica e gestual firmes, uma aparência impressionante. Descreve-o como extremamente esperto, muito calmo, concentrado nos fatos quando começou o interrogatório. Existia a expectativa de um duelo discursivo entre o procurador-chefe Jackson, representante da civilização, e o último protagonista importante do mal nazista. A expectativa era de um debate decisivo entre ideias. Infelizmente, Jackson perdeu a chance de convencer o mundo. Göring, retoricamente brilhante, venceu. Jackson reagiu com agressividade, até que o juiz teve que pedir a ela para não interromper e deixar o rei falar. O caso mostrou a problemática de um julgamento desse tipo e levou à seguinte pergunta: será que criminosos assim ultrapassam a capacidade dos tribunais, assim como também a de seus representantes, os juristas? A terceira folha, por favor. A anterior. Essa pergunta ocupava a filósofa alemã Hannah Arendt em 1960, quando estava preparando-se para a cobertura do julgamento de Jerusalém e para o debate sobre o julgamento do nazista Adolf Eichmann. Eichmann foi Obersturmbannführer, oficial de alto escalão da SS. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi um dos mais importantes organizadores e responsáveis diretos pela chamada solução final, principalmente na Polônia, e do transporte de deportados aos campos de concentração. Subia na hierarquia até o nível de Obersturmbannführer. Por sua facilidade em manobras de logística e deportação em massa dos judeus aos guetos e campos de extermínio nos países do leste da Europa, ocupados pelos nazis durante a guerra. Eichmann conseguiu fugir para Buenos Aires em 1950. Em maio de 60, Eichmann foi sequestrado e levado a Israel pelo serviço secreto desse país, o Mossad, para ser julgado, sendo declarado culpado de crimes de guerra em um julgamento amplamente divulgado em Jerusalém. Foi executado em junho de 62. A próxima foi. Existe um filme sobre a solução final que está no Netflix e trata exatamente desse sequestro de Eichmann na Argentina. Então vocês podem também já
nem agora depois para acompanhar melhor. Hannah Arendt estudou profundamente os relatos sobre o julgamento de Nuremberg, o caso de Hermann Göring, sua disputa com Jackson e todas as consequências da mesma. Serviu-lhe de pano de fundo e de parâmetro para lidar com o caso Eichmann. Preocupada e agitada, procurou um caminho para desfazer este nó, que se manifestava na encruzilhada de campos plurais de atividades, direito internacional, diplomacia e apelo humanitário. O que fazer no caso concreto em que criminosos nazistas fossem capazes de ultrapassar a habilidade dos tribunais e da imprensa, assim como também de seus representantes, os juristas e os jornalistas. O homem Eichmann foi uma grande surpresa para ela. Arendt precisava encontrar uma fórmula adequada para captar a medíocre normalidade de Eichmann, sua incapacidade de pensar. Para uma compreensão melhor desse desafio, é útil distinguir a previsível inovação da imaginação jurídica. Vejamos um trecho do discurso de Arendt sobre o processo Eichmann. A próxima folha, por favor. Quando o New Yorker me contratou para fazer a cobertura do processo contra Adolf Eichmann, me pareceu que no processo só uma coisa poderia ser de interesse: seguir a demanda da justiça. Não foi fácil fazê-lo, pois o tribunal que devia julgar o caso viu-se confrontado com um crime não escrito nos códigos diante de um delinquente cujo tipo nenhum tribunal antes dos processos de Nuremberg chegou a conhecer. Porém, os juízes deviam julgar Adolf Eichmann enquanto homem, sendo processado pelos atos realizados. Não se tratava de acusar o sistema, nem a história, o ismo, também não o antissemitismo, mas sim exclusivamente uma pessoa. O problema era ser confrontado com um delinquente nazista como Eichmann, que existiu em negar-se como pessoa, como se não houvesse sobrado ninguém para a punição ou a absolvição. Ele protestou uma e outra vez, contradizendo as acusações do procurador, dizendo que em nenhum momento tinha feito algo por iniciativa própria e que ele nunca teve qualquer intenção, fosse boa ou não. Ele disse que é só cumprido ordens. Essa desculpa típica nazista nos mostra claramente que o grande não do mundo está feito por nobodies, ninguém. O mal é feito por homens sem motivo nenhum, sem convicções, sem mau caráter, nem vontade demoníaca, feito por seres humanos que se recusam a ser indivíduos. É esse fenômeno que eu designei a banalidade do mal. Segundo Arendt, ele não representa o mal diabólico, mas sim o mal burocrático, um nobody,
cujo resultado foram os crimes horrorosos do Holocausto por selo humano extremo. As confrontações suscitadas pela cobertura do julgamento de Eichmann, seu relato no New Yorker e a polêmica sobre a banalidade do mal continuam virulentas no debate até hoje. Passamos à primeira parte da minha conferência, que trata da questão o que há de novo a dizer sobre o Tribunal de Nuremberg. Quais são os caminhos de pesquisa? Antes de apresentar resultados concretos paradigmáticos da nova safra de investigação internacional, queria lembrar os trabalhos pioneiros de análise dos processos jurídicos de Nuremberg, como também esboçar os passos dados até então. A próxima folha, por favor. Há 46 anos atrás, aconteceu um grande avanço na pesquisa com a publicação do livro Reaching Judgment at Nuremberg, publicado no Brasil sob o título O Tribunal de Nuremberg, seguido pelo The Road to Nuremberg, do historiador estadunidense Bradley Smith. Enquanto o primeiro se ocupou das discussões entre os membros do júri, retratando as figuras destacadas do palco de tribunal, as suas disputas e compromissos, o segundo descreve e analisa todo o processo de tomada de decisões que resultará na constituição do tribunal. Os estudos mostram os seus próprios limites, pois baseiam-se quase inteiramente em fontes norte-americanas, enquanto a documentação soviética, francesa, alemã e outras matérias não foram consultados, ficando fora da avaliação. De acordo com a sua abordagem, o Tribunal de Nuremberg, sob o ângulo da história social, pode ser qualificado de jurídico diplomático e de histórico memorial. Acontece que o peso dos livros, que ganharam ainda mais importância e força com a edição de um volume adicional de documentos de arquivo, com o título, a próxima folha, por favor, The American Road to Nuremberg. Mas isso contribuiu para que a produção científica sofresse certo bloqueio por décadas. Dominava a impressão de que o objeto de estudo Nuremberg já havia sido pesquisado exaustivamente. Só a partir do fim dos anos 90, a situação mudou por completo. Penso no livro inovador que focaliza os atores fora de Washington, em particular poloneses e tchecos, como os atores das comissões dos crimes de guerra das Nações Unidas, suas atividades antes e durante a guerra, quando o olhar do mundo podia observar os crimes maiores, como a guerra de agressão, o Blitzkrieg do exército alemão, com a invasão da Polônia do historiador Ari Kochavi, Prelude to Nuremberg. O livro significa um passo crucial por ampliar o corpo e o objeto do estudo sobre Nuremberg e assim reconfigurar e reconstruir o campo acadêmico, além de abrir o horizonte de pesquisa para novas questões e abordagens. Passo agora ao primeiro exemplo paradigmático, o Memorial dos Julgamentos de Nuremberg,
na cidade de Nuremberg, o símbolo do Terceiro Reich. Aqui aconteceram os eventos de massas, os encontros nacionais do Partido Nazista Alemão, os comícios de Nuremberg, de 23 a 38. Para estas reuniões anuais do partido, foi construído exclusivamente um estádio gigantesco. O novo memorial Museu dos Julgamentos de Nuremberg, que abriga o espaço de atividades múltiplas, é fruto dos debates acadêmicos internacionais de cunho político memorial. De acordo com estudos como o de Donald Hobson, Genocide on Trail, que vincula questões sobre o Tribunal de Nuremberg com a historiografia do Holocausto e de política memorial, a equipe do museu desenvolveu assim o seu projeto. Uma série de trabalhos históricos de 2001 a 2016 sobre o tribunal tem como foco o papel desempenhado pelos juristas com o objetivo de modelar tanto uma memória do nazismo na Alemanha e fora dela, quanto também do genocídio dos judeus. Quero destacar que o lado visual, os filmes apresentados na sala do tribunal, tornaram-se parte fundamental do registro oficial, sendo fatores-chave na construção da memória também do Holocausto até hoje. A presença desse passo importante da reconfiguração de Nuremberg manifesta-se na concepção do memorial dos julgamentos de Nuremberg em todos os níveis. Por favor, a folha 8 e 9, quer dizer, as duas próximas. O momento mais significativo é o fato de que, finalmente, desde o 1º de março de 2020, o espaço emblemático da Sala do Tribunal, batizado Sala da Corte 600, dentro do Palácio de Justiça de Nuremberg, não está sendo mais usado para julgamentos. Pela primeira vez na sua longa história, que durou mais de 100 anos, ele não configura mais um lugar de jurisprudência. Como podemos ver, a Sala 600 mantém seu cenário histórico e assim é testemunho histórico pela materialidade dos objetos, móveis, bancos, lâmpadas, decoração. Esse processo de reconfiguração aconteceu tarde demais. Isto é, a partir de 2005, e devo dizer que só a pressão da opinião pública. Aqui aconteceram os julgamentos até então inéditos contra os principais criminosos de guerra. Primeiro, no dia 20 de novembro de 1945, entre 21 representantes dirigentes do regime nacional socialista e 7 organizações criminosas que deveriam assumir a responsabilidade dos seus crimes contra a paz e a humanidade ante um júri internacional. E logo depois, entre 46 e 49, seguiram-se outros 12 julgamentos frente a julgados militares estadunidenses. A Sala 600 tornou-se um lugar símbolo. A historicidade do lugar resulta em que hoje os princípios de Nuremberg conformam a base para a prática jurídica
do Tribunal Penal Internacional de Haia. Por favor, as próximas duas folhas. Há uma exposição permanente concebida pelo Centro de Documentação inaugurado em 2010, que informa no cenário original tanto sobre a história prévia quanto sobre o desenvolvimento e os efeitos posteriores dos julgamentos. Terrorismo da direita, conspiração e radicalização de 45 até hoje é a exposição temporária atualmente em cartaz. O Tribunal de Nuremberg é um assunto masculino, perguntou outro projeto do museu. De acordo com documentos visuais, dominam retratos de homens, e isso vale também para os documentos importantes. Eles são de autoria masculina. Mas acontece que um olhar mais sistemático e detalhado revela que houve sim uma presença forte de mulheres, também fora do papel plástico. Elas trabalham como jornalistas. Já mencionamos a jornalista Jenny Flanner, ou até mesmo juristas, como a procuradora Cecília Goetz. A próxima folha. Essa senhora aqui, a Cecília Goetz, pronunciou em 8 de dezembro de 47 parte da acusação no julgamento de Alfred Koch. A empresa industrial Koch, desde o século XIX, a maior da Europa, converteu-se na maior fábrica de armas. Acusado de pilhagem e uso de mão de obra escrava, Alfred Koch foi condenado como criminoso de guerra no julgamento Estados Unidos versus Koch. Outro papel desempenhado por mulheres no tribunal foi a de tradutoras. Em Nuremberg, realizou-se pela primeira vez na história judicial a tradução simultânea. Tratava-se de uma grande inovação que teve um impacto forte, como podemos aprender pela belíssima exposição montada no Tribunal de Justiça em São Paulo. E a próxima folha. Só uma parte. No Tribunal de Justiça, na sala do júri, nós temos uma exposição sobre esses fatos feitos e elaborados por tradutores e intérpretes simultâneos. A entrada é livre, tem uma curadora que vai acompanhá-los. Vale a pena vocês irem até lá para conhecer não só o salão do júri, mas poderem ver também uma exposição que está numa beleza. É da 1 às 17 horas, das 13 às 17 horas. Então, anotem aí para vocês também não terem essa oportunidade. Devo destacar e lembrar que grande parte dos profissionais da máquina do tribunal, procuradores, juízes, advogados, mas também todo tipo de servidores, intérpretes, secretárias, jornalistas, fotógrafos, tinham sido testemunhas da guerra e das barbaridades nazistas ocorridas. Na função de intérpretes, secretárias, estenógrafas e advogadas, mulheres documentaram e organizaram e assim contribuíram para um julgamento justo. Quero focalizar aqui para passar ao segundo ponto da primeira parte da minha exposição, o filme documentário The Lost Film of Nuremberg, de
de Jean-Christophe Klotz. Trata-se de uma coprodução França e Estados Unidos. Ele constrói a caça por evidências filmadas para condenar nazistas no Tribunal de Nuremberg. O material do filme baseia-se na recuperação de filmagens e fotos perdidos e censurados em 1945. No documentário, 2 jovens soldados estadunidenses, os irmãos Bart e Stuart Schulberg, cumprem logo depois do fim da guerra a uma missão muito particular, a seguinte: procurar e coletar evidências filmadas sobre os crimes cometidos pelo regime nazista na Alemanha. A missão aconteceu sob o comando do famoso cineasta John Ford, diretor do Office of Strategic Services Training Film. Trata-se de uma entidade militar vinculada ao serviço secreto, trabalhando undercover, quer dizer, clandestinamente. O alvo da busca do material solicitado abrangeu tanto filmes de propaganda nazista quanto documentos visuais dos horrores dos campos de concentração e extermínio, captados nos arquivos alemães. Assistimos um trecho do filme. A próxima folha, por favor. Yes, yeah. I would say to become a regular TV star. I would say it must be very far away from the home. So far away from the place. The object is to have the audience identify themselves uniquely in the first 5 minutes of the film. Yeah. I was 29 years old, and I really would have sold my sound on the film. Então, acabamos de ver essa figura de Albert Speer. Albert Speer, podemos ver a próxima folha, por favor. Então, Albert Speer, o arquiteto consagrado do Terceiro Reich, ao ser chamado por Hitler para construir a capital Germânia, ganhou a imagem de um bom nazista. Ele foi ministro de armamento e munição da Alemanha nazista em 1942, até o fim da guerra em 1945, e assim responsável por recrutar 12 milhões de trabalhadores forçados, preso no dia 15 de maio de 1945 pelos militares estadunidenses. Speer colaborou, forneceu informações sobre a guerra e detalhou ações do governo de Hitler. Bem aconselhado pelos seus advogados, Speer
assumiu no julgamento em Nuremberg todas as responsabilidades pelos atos que teria cometido durante o regime nazi. Comparando com os seus colegas nazistas, Speer deixou a melhor impressão durante o longo discurso prestado no julgamento. Falou honestamente, sem nunca tentar fugir da responsabilidade de seus atos. Speer também testemunhou ter planejado matar Hitler em 1945. Speer foi sentenciado a 20 anos de prisão por sua participação no regime nazista, principalmente pelo uso de trabalho escravo nos campos de concentração. Enquanto 2 dos 8 juízes, um soviético e outro estadunidense, optaram pela pena de morte, os outros não, e a sentença foi confirmada. Speer foi um dos poucos de alta escalão nazista a escapar da sentença. Ele foi considerado o bom nazi. Esse mito resulta do processo de construção de propaganda da imagem pelo próprio Speer e da grande mídia, incluindo representantes de Hollywood. O filme que acabamos de ver, um teste, Speer Goes to Hollywood, deconstrói esse mito e mostra os mecanismos de manipulação por representantes da política, pelas instituições, pelo discurso narrativo assumido, trabalhando com o modelo do bem e do mal, sem a reflexão necessária. Speer escreveu 2 livros autobiográficos durante a prisão, Por Dentro do Terceiro Reich e O Diário Secreto, detalhando seu relacionamento com Hitler e fornecendo histórias desconhecidas sobre o Terceiro Reich. Ambos foram best-sellers. O ano 71 tornou-se um ano de convergências. Speer, por seu caráter ambíguo, sendo o sedutor, ganhou a simpatia de políticos, historiadores e jornalistas. Em julho de 71, a revista Playboy dos Estados Unidos publicou uma entrevista com Speer. Na entrevista, Speer garantiu outra vez que nunca teve conhecimento do Holocausto e se culpou por não ter procurado nenhum tipo de informação com Hitler ou Hitler. Desde Nuremberg, Speer repetiu uma e outra vez seu depoimento mentiroso. Em 71, o historiador Erich Goldhagen publicou um artigo garantindo que Speer sabia de Hollywood. No mesmo ano 71, a partir do sucesso dos best-sellers e depois de certa recuperação da imagem pública de Speer, retratado como o bom nazista e ignorando fatos históricos e evidências, Hollywood, a grande fábrica de sonhos, sempre à procura de heróis e histórias impactantes, seguindo o paradigma do bem e do mal, achava que era a hora de produzir um filme sobre o herói Alfred Speer e seu pacto com o diabo. O estúdio hollywoodiano Paramount mandou o roteirista Andrew Birkin à Alemanha para adaptar a biografia de Speer para um filme. Para isso, Birkin organizou dúzias de encontros com Speer, documentando as conversas. Trata-se de material gravado de longas 40 horas. Finalmente, ou casualmente,
o filme não chegou a ser produzido. O documentário Speer Goes to Hollywood baseia-se nas conversas entre o roteirista hollywoodiano e o nazista Speer, e assim documenta os passos do trabalho no roteiro. Esses passos dados significam nada mais e nada menos do que a colaboração harmoniosa entre Speer e Hollywood. A estratégia de Speer para branquear seu retrato do nazista criminoso é construído sobre dois pilares. Primeiro, ele oculta seu envolvimento nas atrocidades nazistas, como exterminação por trabalho forçado, e camufla seu conhecimento do Holocausto. Segundo, assume responsabilidade pelos crimes nazistas, se autodeclara culpado e questiona suas atividades na ditadura de Hitler. No seu discurso, Speer oscila entre esses dois pilares de argumentação bem armada que formam uma autodefesa e legitimação do bom nazistas. Ele declara sua relação com o nazismo como um pacto com o diabo. Dentro dessa narrativa, destaca o seguinte depoimento já dado no Tribunal de Nuremberg. Ele tinha percebido em fevereiro de 1945 que Hitler queria levar o povo alemão à miséria junto com ela. Com essa acusação, a Hitler, o nazista criminoso Speer, coloca-se na posição de vítima do regime nazista ao lado do povo alemão. Trata-se de uma manobra paradoxal, a inversão de fatos históricos comprovados do seu verdadeiro papel e da sua função. Speer, autor e agressor que cometeu atos criminosos de massas, crimes contra a humanidade, torna-se pessoa inocente. E não ficou só nisso. Sendo uma pessoa pública na Alemanha, esta autoimagem criada por Speer teve grande impacto porque permitia as pessoas dizerem, podemos ver a próxima folha, por favor. Atrás, deve ser a folha 15. Não é depois da folha aqui, então a seguinte. Acho que está pulando. Então eu vou ler então essa citação que é importante, que é de um cineasta alemão que fez o filme Speer e Ellie sobre a relação de Speer e Hitler. Então, essa frase importante que eu cito: acredite em mim, eu nunca soube nada sobre o Holocausto. Basta olhar para o amigo pessoal do Führer, que é o Hitler. Ele não sabia de nada também. Isso se trata do Speer, né? E dessa estratégia de fingir ter sido enganado pelo Hitler e pelo regime nazista. Fecho essa parte com o seguinte comentário. O filme sobre Speer e sua vida posterior ao Tribunal de Nuremberg tem relevância atual numa situação de avanço e crescimento de líderes carismáticas, racistas, discriminatórios
homofóbicos da extrema-direita nas Américas e além. Passemos à segunda parte e final da minha exposição. Vai ser bem curta. Quero apresentar o estudo recente mais inovador em termos de alcance, base teórico e metodologia. Vamos, não na próxima? Essa sim. É a capa do livro do Guilherme Morales, O Momento Nürnberg. E vemos a reunião de procuradores e da equipe norte-americana, que estão sentados aqui no Tribunal de Nürnberg. Guilherme Morales abre seu livro com uma citação que serve de epitáfio ao jurista, procurador-chefe dos Estados Unidos em Nürnberg, Robert A. Jackson. Disse Jackson em sessão da Conferência Internacional sobre Tribunais Militares em Londres, dia 23 de julho de 1945, o seguinte. Vamos à próxima folha, por favor. A maneira como a Alemanha trata seus habitantes, ou como qualquer outro país trata os seus, não é nosso assunto mais do que seria assunto de outro governo envolver-se em nossos problemas. Esta afirmação, de princípio, poderia ser interpretada como a pretensão de proteger a própria soberania, implicando com isso o tal monopólio da violência legítima. Mas Morales, considerando essa leitura reducionista, opta por outro caminho. Apoiando-se em Michel Foucault, argumenta que a noção de soberania seja uma invenção de juristas que contribui para ocultar as formas de poder, enquanto distingue-se do poder territorial tradicional, cujo quadro natural é o Estado-nação. Tal abordagem indica o alto nível teórico do livro, que propõe revisitar o caso estadunidense. No plano visual, este enfoque manifesta-se na capa do livro, a mostra à mesa dos advogados e juristas estadunidenses no Tribunal de Nürnberg, que acabamos de ver. O que é de novo das Morales? Sua releitura de Nürnberg parte de uma investigação detalhada sobre os advogados e juristas estadunidenses envolvidos no julgamento de Nürnberg, examinando as restrições profissionais e raciais que deram peso ao seu trabalho da corte. Morales revela o conjunto complexo do momento experimental do tribunal, referente aos atores, aos profissionais contratados, tomando em consideração o plano social e cultural. O momento de Nürnberg é uma configuração, um conjunto de problemas entrelaçados, cuja conexão não salta à primeira vista. Finalmente, o estudo busca saber qual é o legado do tribunal e até que ponto ele é muito mais do que uma referência. Ela é uma intervenção direta na luta pelos direitos dos afro-americanos, dos movimentos sociais e, finalmente, na luta contra a guerra de Vietnã. Além disso,
Morales quer saber como a apropriação do legado do tribunal pela militância leva e marca a emergência do dispositivo judiciário internacional. Morales se apoia em Pierre Bourdieu, suas análises de campo e de formação da elite, dando peso à investigação topográfica, o que se torna bastante frutífero. A seguir, destaco os 3 principais aspectos do seu interesse. Por favor, a próxima folha. Morales identifica que a maior parte do contingente do gabinete de advogados do procedimento criminal dos Estados Unidos são diplomados por prestigiosas universidades como Brown University, Columbia, Cornell, Dartmouth College, Harvard University, Princeton University, University of Pennsylvania e Yale University. Eles trabalham ao serviço da Wall Street e são advogados de elite que fizeram carreira com o New Deal. O novo acordo designa a série de programas implementados nos Estados Unidos entre 33 e 37, com o objetivo de recuperar e reformar a economia estadunidense. A maioria dos juristas dos Estados Unidos contratados foram formados na tradição do chamado legal realism, seguindo o padrão de combinar idealismo e pragmatismo. Os advogados levaram o realismo legal a Londres para a fase de preparação e constituição do tribunal e a seguir a Nuremberg. Esse contingente de advogados foi crucial para estabelecer a dominância estadunidense no grupo dos aliados. A segunda folha, por favor. O segundo momento. Morales aponta para o papel crucial desempenhado por figuras outsiders. Eles introduziram novos conceitos e livraram-se dos antigos que iam bloquear uma justiça efetiva. Os outsiders inovaram o tratado do tribunal e a acusação. A próxima folha, por favor. A partir de nomes consagrados, Murray Bernays e William Chandler, Morales mostra um momento determinante do procedimento. Isto é, a habilidade de alternar entre a tática inventiva e a tática criativa. Bernays provou sua criatividade, apreciando o que é a implicação da noção crimes contra a humanidade. Poderia ter para o país com a segregação dos Estados Unidos e com isso trouxe a maneira esperta de punir os responsáveis pelas atrocidades raciais sem criar uma nova categoria universalizada. William Chandler, o advogado da Wall Street, procurou incluir a noção da agressividade como crime de guerra dentro da futura jurisdição do novo tribunal. Terceiro e último momento, a próxima folha, por favor. Olhando a lei de Nuremberg à vista posterior, Morales reflete sobre a definição do legado de Nuremberg e analisa como ele foi usado na prática.
Morales encontra evidências de que os ativistas de movimentos sociais na rua foram mais suscetíveis a invocar Nuremberg do que os advogados dos direitos civis. Com esse achado, ele indica as restrições formais da lei. Sendo o Tribunal Internacional explícito vinculado aos crimes da Alemanha nazista, havia pouca substância para um ganho através do ato de usar os residentes criados pelo Tribunal Internacional Militar para adaptá-los nos casos análogos em tribunais domésticos. Entretanto, nos debates políticos encontraram-se exponentes de Nuremberg, isto é, advogados, procuradores, juízes argumentando contra a importância do tribunal quando se viam confrontados com suas respectivas políticas governamentais. O conceito de capital cultural de Pierre Bourdieu, adaptado por Morales, mostra-se muito frutífero para descrever e analisar a dinâmica dos atos e comandos dos advogados. Isto serve para captar a tensão entre a inovação jurídica e as demandas da política real e a necessidade de negociações contínuas e de compromisso. Termino com um comentário elogioso sobre o estudo do grande sociólogo francês Guillaume Morales. Trata-se, ao meu ver, de uma análise incisiva e forte da organização híbrida e do sincretismo institucionalizado do Tribunal Internacional Militar, que ajuda a entender o Tribunal dos Quatro Poderes e suas contradições e paradoxos. Muito obrigada.